Olá a todos, me chamo Jussiele Sadinic, sou acadêmica do curso de Farmácia do Instituto Federal do Paraná. Faço parte de um projeto de pesquisa intitulado Biosorção de íons metálicos em solução aquosa, utilizando materiais lignocelulósicos naturais ou modificados. Hoje eu venho falar um pouquinho sobre a biosorção e para isso eu trago o trabalho realizado por mim e orientado pela professora Aline e pela professora Edneia, intitulado como Utilização de cascas e bagaço de laranja como uma tecnologia sustentável para a remoção de íons cobre de soluções aquosas. Bom, então de início é importante a gente tratar um pouquinho dessa questão dos impactos ambientais e dessas alterações no meio ambiente, né? Bom, então essas alterações elas são provocadas pelo homem, podem ser advindas de processos industriais ou agrícolas, ou também como a própria transformação da natureza. Esses processos eles vão alterar as propriedades físicas, químicas e também biológicas do meio ambiente. Dentre os diversos contaminantes que existem, os metais eles representam um dos maiores problemas advindos dos resíduos industriais, que provém da transformação da matéria-prima em produto final. A contaminação do ambiente por metais ela vai contribuir para a poluição do ar, dos solos, da água, vai provocar a morte de algumas espécies, assim como também a intoxicação do homem. Dentre os diversos metais, o cobre ele é um dos principais metais que está presente no nosso corpo humano. Ele é distribuído praticamente em todo o nosso organismo, mas em diferentes concentrações, que é o que vai indicar o seu papel funcional. Ele, no nosso corpo, ele está envolvido em diversos processos, como o metabolismo energético, o funcionamento do nosso sistema imune. Nas plantas, ele é responsável também pelo balanço de nutrientes. E no meio ambiente, ele entra em contato com o nosso meio através da fundição, da mineração, dos agrotóxicos, dentre outros. Aqui eu trago um pouquinho sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU e ela preza bastante a melhoria da qualidade da água através da redução da poluição, eliminando o despejo e minimizar a liberação de produtos químicos e materiais perigosos na água. Então, é necessária uma utilização de tecnologia sustentável para descontaminar essa água. E para a gente tentar recuperar essas alterações no nosso ambiente ou minimizá-las, é importante que existam métodos para que isso aconteça. E a biosorção, ela é uma alternativa. A biosorção, então, ela é caracterizada por utilizar micro-organismos ou uma biomassa vegetal através da remoção, da recuperação ou da retenção dos metais que estão presentes nos resíduos tóxicos. A biosorção ela vai envolver uma fase sólida, que é o nosso adsorvente, que é a nossa biomassa, e uma fase líquida, que é o adsorvato, onde através de diversos mecanismos o nosso adsorvato ele vai ser atraído pelo adsorvente. Diversos materiais podem ser utilizados, como por exemplo fungos, bactérias, cascas, polpas de frutas que seriam descartadas, folhas e dentre várias outras matérias-primas. Diante disso, então, o nosso principal objetivo com esse trabalho foi investigar as espécies de laranja-pera e baía, casca e bagaço de ambas, para o seu uso como biosorvente de íons cobre. Bom, então inicialmente foi feito o preparo da nossa biomassa. Os biosorventes utilizados foram casca da laranja espécie pera, bagaço da laranja pera, casca da laranja baía e bagaço da laranja baía, totalizando 4 biosorventes. Bom, então, para o preparo do material, as cascas e o bagaço foram lavados com água destilada e foram secas em estufa 24 horas a 80 graus.
Depois da secagem, foi feita a trituração em moinha de facas e depois a peneiração em membranas de poliéster de 354 micrômetros. Bom, então depois do preparo do biosorvente, foi feita a determinação do ponto de carga zero para cada biomassa. O que é o ponto de carga zero ou PCZ? Ele é o valor de pH no qual a adsorção de íons H+ e OH- vai ser igual. Ou seja, a superfície do biosorvente ela vai possuir carga neutra. Bom, então, a fim de determinar o ponto de carga zero, o estudo foi baseado no experimento dos 11 pontos que foi descrito por Hegalbuta. Para isso, a gente pesou cerca de 50 mg de cada adsorvente e adicionou 50 ml de água destilada com o pH ajustado com ácido clorídrico ou hidróxido de sódio em valores de 1 a 12, exceto o pH neutro, o pH 7. Essas soluções elas foram colocadas em agitação por 24 horas na temperatura ambiente e após essas 24 horas o pH foi medido novamente com o pHmetro digital. Posteriormente, foi feita então a determinação do melhor tempo de contato entre a solução metálica e os biosorventes. Para a determinação do melhor tempo para o processo de biosorção, foi utilizado 0,1 gramas de biomassa em 50 ml de solução de cobre na concentração de aproximadamente 10 mg por litro, com pH 6. Foi feita então a agitação, o contato, nos tempos de meia hora, 1, 3, 6, 9, 12 e 24 horas. Após isso, então, foi feita a determinação da concentração de cobre por espectrometria de absorção atômica de chão. Bom, então, após a determinação do tempo, foi feita a determinação das melhores massas para o processo de biosorção. Para isso, então, as massas foram variadas em 30, 50, 70, 100, 130 e 150 miligramas de biomassa para cada 50 ml de solução de cobre, aproximadamente 10 miligramas por litro na -1, com o pH 6. O tempo de agitação, o tempo de contato, foi definido a partir da determinação do melhor tempo no processo anterior. Então, para a casca da laranja-pera, ficou em contato nessas massas por 6 horas e para o restante das biomassas por 9 horas. Foi feita também a análise de espectroscopia de infravermelho para identificar os grupos funcionais que estão presentes na superfície dos materiais. A análise foi realizada por espectroscopia de infravermelho na região do médio, usando-se da análise de reflectância total atenuada. No ensaio de análise de microscopia eletrônica de varredura, foram analisadas as biomassas antes e após o processo de biosorção de íon cobre, onde cada biomassa foi observada nas aproximações de 100, 200, 500 e 1000 vezes. Na imagem apresentada, então, a gente pode observar os materiais biosorventes peneirados nas membranas de 354 micrômetros, em que a primeira é o bagaço da laranja-pera, a do lado casca da laranja-pera e abaixo o bagaço e casca da laranja-pera. Na tabela 1, então, estão dispostos os resultados de pH para o estabelecimento do ponto de carga zero, com os valores de pH inicial e final para ambas as biomassas. E na tabela 2 está representada as variações desses valores de pH, ou seja, o pH final menos o pH inicial. Bom, então aqui no gráfico 1, a gente pode observar o ponto de carga zero das biomassas. O ponto de carga zero ele vai ser caracterizado pelo valor em que os valores da variação do pH
vão atravessar o nosso eixo X. Bom, então, para bagaço da laranja-pera, ele passou em 5,8. Para a casca da laranja-pera, em 5,5, aqui mais ou menos. 4,5 para o bagaço da laranja Bahia e também 5,5 para a casca da laranja Bahia. Bom, então nesses valores aqui, as cargas positivas e negativas vão se equivaler e o ponto de carga zero, então, vai ser estabelecido. Proporcionando, então, a continuidade dos nossos estudos, como dito anteriormente, o pH utilizado, o pH estabelecido foi 6 para ambas as biomassas. No gráfico a seguir, é possível a gente visualizar os resultados da variação do tempo de contato da solução metálica e os biosorventes, que pode ser feita também a comparação com a solução padrão, de aproximadamente 10 mg por litro de cobre. E a gente pode observar que, a princípio, conforme o tempo foi aumentando, a concentração de cobre foi diminuindo, mas depois de um tempo ela voltou a aumentar, o que pode ser caracterizado por um processo de desorção. Bom, então, para a casca da laranja-pera, o melhor tempo foi o de 6 horas, e para o restante das biomassas, para o bagaço da laranja-pera, para o bagaço e casca da laranja Bahia, o melhor tempo foi o de 9 horas. Aqui na determinação da massa, a gente pode observar a solução padrão com aproximadamente 11 mg por litro de cobre. E após o processo de biosorção, a gente pode observar também que a concentração do íon metálico ela diminuiu até para menos de 1 mg por litro na -1. A gente observa que, independente da biomassa, o aumento da massa ele contribuiu para o processo de biosorção, consequentemente, então, para a diminuição do íon. Bom, então, considerando os dados obtidos através das análises que foram realizadas e levando em conta as massas de 0,03, 0,05, 0,07, 0,1, 0,13 e 0,15 gramas, a gente tem os resultados de porcentagem de biosorção. Aqui, então, a gente pode observar que, conforme a massa foi aumentando, de maneira geral, a porcentagem de biosorção também foi aumentando, podendo atingir até 98,3% de biosorção de remoção do íon cobre com a casca da laranja-pera. Apesar de que as outras biomassas também obtiveram porcentagens bem significantes. Aqui, então, é mostrado os espectros infravermelho para os biosorventes em questão, antes e após o processo de biosorção, onde ambas as amostras foram semelhantes. Então, aqui, inicialmente, no bagaço da laranja-pera, na casca da laranja-pera, como também no bagaço e casca da laranja Bahia, a gente pode observar que os resultados foram semelhantes. Então, representando o grupo antes do processo de biosorção, na cor verde aqui na laranja Bahia e na cor laranjadinha na laranja pera. Comparando, então, o antes e o depois, a gente pode perceber que houve a ocupação dos sítios ativos. Então, essa identificação dos grupos funcionais aqui antes do processo de biosorção, ele é importante para a gente analisar o comportamento do processo da adsorção
e ver quais sítios ativos que a nossa biomassa vai se ligar. Já a microscopia eletrônica de varredura, ela vai mostrar as micrografias obtidas dos biosorventes também antes e após o processo de biosorção. Então, aqui nas figuras a gente observa o processo antes da biosorção e nas figuras B, o processo após a biosorção. Aqui bagaço e casca da laranja-pera e aqui bagaço e casca da laranja-baía. Aqui, em ambas as imagens antes do processo de biosorção, a gente pode perceber a natureza irregular e porosa desses materiais, que é uma característica fundamental nos estudos de biosorção, visto que assim vai se tornar possível a adsorção do nosso adsorvato nas diferentes partes da biomassa. Aqui, então, nas figuras B, a gente observa a ocupação dessas superfícies porosas. Sendo assim, então, foi concluído que o ponto de carga zero para ambas as biomassas ela vai se encontrar entre 4,5 e 6 no valor de pH. A massa com maior índice de biosorção foi a massa de 0,15 gramas. A concentração na concentração de cobre de aproximadamente 10 miligramas por litro. Por fim, então, a gente teve que as porcentagens de biosorção para a casca da laranja-pera foi de 98,30%, o bagaço da laranja-pera 97,35%, a casca da laranja-baía 94,87% e o bagaço da laranja-baía demonstrou, então, 89,5% de biosorção, nos tempos de 6 horas para a casca da laranja-pera e de 9 horas para demais. Então, assim, a gente pode considerar as cascas e os bagaços da laranja de ambas as espécies como bons biosorventes em outros cobre, até porque a porcentagem de recuperação foi bem alta. Agradeço, então, ao programa da Bolsa do qual faço parte e também ao segundo Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável pela oportunidade. Por fim, eu trago as referências que foram utilizadas. E por hora seria isso. Muito obrigada pela atenção.